E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre as características da reprodução. Agora a gente vai entender as bases do desenvolvimento, ou seja, como os organismos se desenvolvem, entrando um pouco mais na face de histologia e na face dos tecidos, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas características da organogênese animal, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, a partir do momento que eu tenho a fecundação, e aí a gente viu lá em mitose e meiose, eu formo um conglomerado de células, e esse conglomerado de células é chamado de mórula. Nessa mórula, que é esse conjunto de células, eu tenho uma enorme quantidade de células chamadas de totipotente. Essas células totipotentes são células indiferenciadas. Então vamos tentar pegar algumas traduções, né? O que é uma célula indiferenciada? É uma célula que ainda não sofreu tradução, né? O que é isso? Ela não sofreu uma diferenciação, ela não se transformou ainda em nenhum tipo de tecido. Então, a partir do momento que eu tenho essas células, elas têm um alto potencial para se transformar em qualquer tipo de tecido. São chamadas também de células tronco embrionárias, tá? E aí, a partir daí, a gente pode entender um pouquinho sobre as características da quantidade de substâncias nutritivas que vão ser usadas por essas células, tá? Então, nós temos alguns tipos de ovos. Então, o ovo aqui que eu estou falando é ovo zigoto, tá, gente? Ou seja, o resultado da fecundação. Então, você tem o ovo que é, por exemplo, oligolécito. O que é um ovo? Oligos, no latim, significa pouco, né? Lécito é vitelo, ou material nutritivo. Então, ovos que são oligolécitos, eles normalmente dão origem a indivíduos que têm um subterfúgio no desenvolvimento, como, por exemplo, os animais placentários, tá? Ovos que são mediolécitos, tá? E aí a gente pensa em mediolécitos ou metalécitos, são ovos que apresentam um percentual, né, de vitelo mais robusto. Ou seja, você observando essa imagem, você vai perceber que a quantidade de vitelo é maior. Então, por exemplo, eu encontro esse vitelo de maneira irregular, tá? E o núcleo, ele está na parte mais superior. Então, essa é uma característica bastante fundamental, tá? Então, você encontra, por exemplo, em artrópodes, por exemplo, tá? E ovos que são megalécitos. Então, o ovo megalécito é um ovo grande, ele tem muito vitelo. É o ovo principalmente encontrado em animais que são ovíparos, ou seja, animais que são que têm ovo, como é o caso dos répteis e das aves, tá? Então, essas são são os principais tipos de ovos, tá? E você tem o ovo que é centrolécito, tá? O ovo centrolécito, eu tenho o vitelo concentrado e esse aí é de boa parte dos artrópodes, tá? Então são os tipos de ovo zigoto que eu tenho. E a nossa segmentação? A nossa segmentação, ela pode ser de maneira bem simples, ela pode ser central, tá? Ou lateralizada, tá? Então a segmentação ela pode ser que a gente pode colocar como igual ou desigual. E aí ela pode ser não só quando a gente fala que a segmentação ela é igual, é que os ovos estão distribuídos de maneira, as células do ovo, elas da segmentação, elas são distribuídas de maneira equivalente, tá? Então a gente chama de holoblásticos. E nós temos aqueles que são discoidais, tá? Em que a distribuição dos ovos, das células do ovo, na divisão celular, ela ocorre de maneira disforme. Então, eu tenho uma parte que tem menos células e uma parte que tem uma maior quantidade de células. Tá? Então, a partir do momento que a célula começa a se desenvolver, ela vai se dividindo e ela forma esse conglomerado chamado de mórula, que é representado aqui pela letra B. E aí ocorre uma segmentação. Essa segmentação ou clivagem, ela vai permitir que essas células, chamadas de blastômeros, elas comecem a migrar para a borda. E aí elas formam uma cavidade. Essa cavidade é chamada de blastocela, ou seja, cavidade do blastômero. Então, nós temos a primeira fase, que é a fase de mórula, e a segunda fase, que é a fase chamada de blástula, onde eu tenho uma cavidade chamada de blastocele.
E aí o que acontece? Essa blastocele, ela começa a realizar um tipo, né? Ela começa a realizar um novo tipo de segmentação e um novo tipo de dobra, tá? Então, só observando aqui, né, o início do desenvolvimento de um embrião em cortes, você vê lá o ovo, né, o zigoto, né, a célula se dividindo, formando o que a gente chama de trofoblasto ou mórula. E aí essa mórula, ela sofre uma segmentação e aí ela forma o que a gente chama de blastocisto, onde eu tenho o embrioblasto, que vai formar o indivíduo, e a cavidade, que é chamada de blastocela, tá? E aí essa blastocele ou blastocela, ela vai dar origem, né, ao que a gente chama de placenta, ok? Então essa é uma característica. Outro detalhe importante é que essa segmentação, né, que a gente pode observar aqui em tipos de ovos, né, que a gente está vendo, os tipos de segmentação, percebam aqui, por exemplo, essa é discoidal, porque ela é desigual, tá vendo? Eu tenho células maiores e células menores, então a divisão que é desigual. Mesma forma aqui, ó, em que eu encontro um processo de núcleos que vão migrando para, né, ou meroblástica ou parcial, tá? Que é a superfície do ovo centrolesto de insetos, ok? Então você tem a primeira etapa, que é a etapa de mórula, a segunda etapa é a etapa de blástula, e a terceira etapa é a etapa chamada de gastrulação. Bom, o que acontece? A blastocele formada, ela sofre uma dobra. Essa dobra, ela forma um tecido. Então aqui nós temos dois tipos de tecidos, tá? Esses dois tipos de tecidos formados são tecidos chamados de embrionários, porque são aqueles que vão formar o embrião, tá? E aí ele forma a camada mais externa, a gente chama de ectoderme. E a camada mais interna, a gente chama de mesentoderma ou mesoderma. Essa dobra formada, ela cria-se a partir dela uma abertura. Essa abertura, galera, é chamada de blastóporo. E o blastóporo, ele pode originar, né, dois tipos de estrutura. Ou ele origina a boca, onde os indivíduos que o blastóporo origina a boca, eles são chamados de protostômios, ou os indivíduos em que o blastóporo forma o ânus, e aí eles são chamados de deuterostômios. Então nós, os equinodermos e os vertebrados, né, então os humanos, os mamíferos, todos os vertebrados, peixes, répteis, aves e mamíferos, eles são deuterostômios, assim como os equinodermos. De equinodermos para baixo, todos eles são protostômios, tá? Então, quinidários, nemateumintos, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos e artrópodes, todos eles, o blastóporo origina a boca, então eles são chamados de protostômios. Para nós, dentro do nosso grupamento, o primeiro grupo a apresentar essa característica, em que a ectoderme sofre uma variação positiva, formando uma estrutura chamada ectoderma, e por ela você tem a formação da placa neural, ela e também, por sua vez, a notocorda, eu já vou falar um pouquinho sobre cada um. A primeira, a placa neural é o sistema nervoso. Então, ela vai formar o tubo nervoso dorsal, que é o que vai dar origem à medula espinhal e ao sistema do cérebro, tá? E a notocorda, em vertebrados, né, ela forma a coluna vertebral, tá? E aí, que é a protetora. E aí você tem os chamados protocordados. O que é um protocordado? Proto, primeiro, cordado, ele tem 4 características que são fundamentais. Então, observando esse anfioxo, que é um precursor, né, dos vertebrados, ele apresenta a notocorda dorsal, assim como o tubo nervoso, tá? Então é dorsal. Ele apresenta fendas branquiais faríngeas, tá? E cauda pós-anal. Então aqui está o ânus do animal e aqui está a cauda do animal, tá? Então são 4 características que são determinantes para que eu fale, olha, este organismo, ele é um protocordado. Então, protocordado, em alguma fase da vida, ele apresentou notocorda, tubo nervoso dorsal, fenda branquial faringe e cauda pós-anal, tá? E aí esse blastóporo que eu falei para vocês vai originar o ânus nos vertebrados e nos protocordados. Os protocordados são urocordados, hemicordados e cefalocordados. O anfioxo, ele é um cefalocordado. Aqui ele apresenta uma abertura chamada de cirrus, tá?
que são aí os primeiros prenúncios de uma abertura bucal. Ele não tem mandíbula, então esses animais, eles são agnatos, eles não apresentam mandíbula, né? Asengnatus mandíbula, ok? Então, essa é a primeira característica, tá? Então, ocorreu a primeira dobra, a segunda dobra forma o segundo tecido, e aí você vai ter a formação de uma terceira abertura. Essa terceira abertura, ela é chamada de celoma, é uma cavidade, tá? Essa cavidade chamada celoma, ela vai dar origem ao sistema circulatório. E o que é celoma? Celoma é uma cavidade, tá? Cavidade celomática, onde eu tenho um fluido que pode dar origem ao sistema circulatório ou ao sistema excretor, tá? Então, o indivíduo, no nosso caso, o indivíduo, ele é formado por 3 tecidos, tá? 3 folhetos embrionários. Então, nós somos triblásticos. Quinidários são diblásticos, e a partir de plateumintos, todos são triblásticos. Os plateumintos, eles são triblásticos, mas eles são acelomados. Então, o que é o celoma? O celoma é uma cavidade em que a mesoderme, que é essa segunda camada que eu comentei com vocês, essa segunda camada ela envolve a parte interna do tecido, chamada de endoderme. Então, os indivíduos que são acelomados, eles não têm essa cavidade. O segundo grupo são nemateumintos. Os nemateumintos são vermes cilíndricos, eles são pseudocelomados. Eles têm a abertura da endoderme, eles têm a cavidade da endoderme, tá? A cavidade celomática, porém ela não é recoberta pela mesoderme. E nós somos indivíduos celomáticos, a partir de anelídeos, nós somos celomáticos, então você tem lá a cavidade celomática envolta pela mesoderme, tá? Então são 3 tecidos, ectomese e endo, tá? E aí você tem blastóporo, que origina a boca, protostômio, blastóporo, que origina o ânus, deuterostômio, tá? O arquêntero, ele vai dar, ou gastroderme, ele vai dar origem ao sistema gástrico. Então percebam que esses dobramentos, eles são fundamentais, tá? Para essa característica. Então, observando aqui um corte transversal, você observa o tubo nervoso, tá? O tubo neural. Ao redor dele, você tem a notocorda, tá? E aí a gente tem as estruturas, tá? Então, você tem aqui em branco, em branco não, em azul, a ectoderme, ok? Aqui você tem, tá vendo que ele tá já colocando para vocês aqui, ó, tá? A mesoderme. E por último, né? Você tem a endoderme. Então, são esses 3 folhetos que são fundamentais, ok? Então, você tem a mesoderme aqui em rosa e a endoderme em amarelo, ok? E aí você tem a formação da notocorda. Tudo bem? E aí você tem aqui a organogênese. O que é organogênese? É como eu formo os meus órgãos. Então, a ectoderme forma epiderme, pelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas, hipófise, glândulas mamárias e todo o sistema nervoso. A mesoderme, cobertura externa do coração, que é o pericárdio, dos pulmões, que é a pleura, e dos órgãos abdominais, que é chamado de peritônio, tá? Estruturas excretoras, como rins, tá? E reprodutivas, como os órgãos sexuais, tá? Tanto masculino quanto feminino. Músculo, esqueleto, derme e sistema cardiovascular, tecido adiposo e a notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. E a endoderme, revestimento interno dos tratos digestório e respiratório, glândulas da tireoide, paratireoide, fígado e pâncreas. Então percebam que a mesoderme e a endoderme são os precursores da maior parte dos órgãos que nós temos, ok? Então essa é a organogênese básica, mórula, blástula, gástrula e neurula. São as 4 fases. Mórula, conglomerado de células, blástula, cavidade, gástrula, blastóporo, neurula, formação do tubo neural. Então, essas são as estruturas que a gente tem, tá? E aí, partindo desse princípio, ele mostra as figuras, figura A, figura B. Não é tão recorrente, tá? Esse tipo de questão, mas vale a pena a gente observar. E aí ele fala, né? A figura A representa o tipo de ovo, a figura B, os animais que possuem essa fase em seu desenvolvimento. E ele pede para a gente assinalar a alternativa correta que corresponde às figuras conglomerantes, né? A e B, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, heterolécito, holoblástica desigual e forma o sapo,
tá? Então aqui a figura A associada a um desses animais, ok? Então vamos lá. Relacione o conceito com a respectiva definição. Então, oligolécito é um ovo pobre em vitelo, típico de mamíferos, porque nós temos placenta, marsúpio ou somos ovíparos, como é o caso dos monotremados. Mórula é a massa compacta de células chamadas de blastômeros. É um resumo bem legal da aula. Mediolécito, tá? São ovos de anfíbios, onde o vitelo está distribuído de maneira irregular pela célula. Gastrulação é a transformação da blástula, da fase de blástula para gástrula. Tá? Megalécito é um ovo repleto de vitelo, característico de peixes, répteis e aves. Folhetos embrionários, camadas de células que se separam durante a gastrulação e vão dar origem às estruturas do indivíduo. Segmentação, primeira fase do desenvolvimento do embrião, caracterizada por mitoses sucessivas. Fase de neurula, fase embrionária caracterizada pelo surgimento do tubo neural dorsal. Tá? E por último, blastômeros, que são células que resultam das primeiras divisões do zigoto. Ok? No exercício 3, aí é Unicamp, aí já vale bastante a pena, ele diz, né, recentemente pesquisadores brasileiros conseguiram reproduzir a primeira linhagem de células-tronco a partir do embrião humano. As células-tronco foram obtidas de um embrião em fase de blástula, onde foram obtidas células que posteriormente foram colocadas em meio de cultura para se multiplicar. Então até aí ok, ele te contou um textinho. As células-tronco embrionárias podem solucionar problemas de saúde atualmente incuráveis. Quais características dessas células-tronco permitem aos pesquisadores que os pesquisadores possam utilizá-las no futuro para este fim? Elas são células indiferenciadas, elas são células totipotentes, células-tronco embrionárias, elas são células percursoras, não sofreram nenhuma divisão e elas podem se transformar em qualquer tipo de estrutura celular do organismo. Na letra B, a blástula é uma etapa de desenvolvimento do embrião. Identifique entre as figuras abaixo qual delas corresponde à fase de blástula. Indique uma característica que a diferencie da fase anterior, tá? E posterior do desenvolvimento. Galera, a fase de blástula, ela está na fase E. Ela se diferencia da fase D pelo fato de que forma-se, né, uma cavidade na fase E, enquanto na fase D é uma massa de células. E posterior, esta blástula, na fase E, ela sofre uma dobra que vai dar origem à mesentoderme ou mesoderme, que é o que ele fala, é a figura E, uma característica que diferencia a etapa anterior, mórula, é a presença de blastocele, que é a cavidade que o Pro falou, tá? E uma característica que diferencia da posterior é que a presença do arquêntero, tá? Blastóporo ou tecidos embrionários. Então você pode falar que é a formação da mesentoderme, pode falar do blastóporo, tá? Então aqui é a característica ou gástrula, né? É o arquêntero que vai dar origem ao sistema gástrico, ok? E aqui você vê o desenho de um anfioxo, a imagem a seguir, ela representa, então você tem 3, 1 e 2, tá? Então o que são essas partes efetivamente? Então está na alternativa B, tá? A fase de gástrula, na qual se formam o blastóporo 1, o arquêntero 2 e o ectoderma 3. Então aqui é ectoderme, tá? Aqui você tem o arquêntero e aqui a abertura que é o blastóporo. E por último, né, nessa primeira etapa aqui, a primeira etapa de desenvolvimento embrionário é a segmentação ou clivagem, caracterizada por sucessivas divisões celulares. O tipo de segmentação varia entre diferentes grupos de vertebrados. Além do padrão de segmentação, ser controlado geneticamente, diferentes tipos de ovos, também diferentes tipos de padrões, em decorrência do quê? Em decorrência da distribuição do vitelo. O vitelo é um material que vai nutrir o óvulo, né, o ovo, durante o processo de crescimento desse organismo, beleza? Tá? Então aqui a gente deixa as complementares aí para a gente trabalhar em aula, tá? E a gente trabalha em aula. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura de ovo mais importante que a gente tem, tá? Que é uma característica muito fundamental, tá? Então isso é uma coisa importante que vocês têm que saber, tá? O ovo de réptil e de ave, né? Ele tem uma característica muito peculiar, tá? Então o macho deposita os espermatozoides na cloaca, lembrando que a cloaca é uma abertura terminal do sistema digestório, excretório e reprodutivo.
né, durante a cópula. Os ovários da fêmea liberam um ou mais óvulos, a fecundação é interna, o óvulo, consequentemente, fecundação interna, o óvulo e, consequentemente, o zigoto ou célula-ovo tem grande quantidade de vitelo, tá? Porque vão formar essa estrutura. E aí nós temos a estrutura de um ovo, tá? Que a gente chama de ovo com casca, ok? Então percebam que você tem o embrião, que é aquela parte esbranquiçada que você vê do ovo, tá? O vitelo, que é a gema do ovo, o alantoide, que é responsável pela retirada de excretas, tá? O amnion, que envolve e protege um embrião, tá? E o córion, tá? Que é responsável, junto com esta abertura aqui, pela troca de substâncias com o meio, ok? Só que no nosso caso, nós não temos ovo com casca, nós temos uma placenta, que é um anexo embrionário que surge a partir do quê? Do endométrio do útero, que é um revestimento do útero, tá? Do útero. E de parte do córion em que ele se insere. Então, essa é uma característica bastante peculiar. Então, observando aqui, ó, perceba que nós temos pouquíssimo vitelo, diferente do que tem aqui em cima, ó. Olha o tamanho desse vitelo, monstruoso, tá? E aí você tem, mesma estrutura, o alantoide, o amnion e o córion, eles vão se confluir, eles vão se encontrar e formar a estrutura do cordão umbilical junto à placenta. Então, são os anexos embrionários que nós temos. Então, percebam ó, que você tem o feto aqui, o cordão umbilical, a placenta, que é a bolsa que envolve, o córion, tá? Que como no outro também auxilia na proteção, o líquido amniótico, que é o amnion, onde ocorre, né, tem proteção mecânica, tá? O endométrio, que é a camada interna do útero, tá? O útero, ok? E o alantoide, tá? Que é atrofiada, ok? Então, todos eles são sinérgicos em relação ao cordão umbilical, ok? Onde ocorrem as trocas com o bebê, tá? Entre o bebê e a mãe. Então, essa é uma característica bastante importante. Então, percebam aqui, ó. Ele mostra o ovo, tá? A casca do ovo, que é uma puta novidade evolutiva, tá? Dentro dos vertebrados. Permite a independência da água para fecundação, que é uma enorme conquista, tá? E aí ele fala, o desenho acima mostra o ovo de um réptil. Setas 1, 2, 3 e 4 correspondem a, respectivamente. A seta 1 é o alantoide, a seta 2 é o cório, ou córion, os dois estão corretos. O 3 é o vitelo, ou saco vitelínico, e por último, o amnion, ok? E no 10 ele pede para relacionar. Então vamos lá, anexos embrionários, tá? Estruturas originadas por folhetos ausentes nos adultos, porque só para o embrião, tá? Córeo. O córeo é uma membrana mais externa, espessa e permeável, que o amnion, e recobre o embrião e envolve o saco vitelínico, ou seja, ele envolve tudo, tá? Ele tem uma função de proteção, ok? O saco vitelínico, ele é uma bolsa, um anexo embrionário, né? Que nutre o embrião, presente em embrião de peixes e anfíbios, e menos em mamíferos, tá? O alantoide, membrana que forma uma bolsa em que os embriões de répteis e aves usam para estocar resíduos nitrogenados, que é excretas, durante o desenvolvimento. A placenta, tá? Então a placenta é a estrutura responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o bebê, tá? Entre o sangue materno e o sangue fetal. E, por último, o amnion, membrana que delimita a cavidade preenchida por um líquido que impede a perda de água do embrião ou ressecamento do embrião. Amortece choque mecânico e ajuda a manter a temperatura. Ok? Outra que é bem legal, um exercício bastante importante, né? Assim como o tempo leva da infância à adolescência, uma simples célula ovo leva a um organismo completo. Durante o desenvolvimento embrionário, répteis, aves e mamíferos, o desenvolvimento dos tecidos ocorre paralelamente ao dos anexos embrionários. Estes são saco vitelínico, amnion, alantoide e córion. Com relação ao saco vitelínico, que é encontrado nos 3 grupos, explique por que essas estruturas são mais desenvolvidas em répteis e aves, enquanto em mamíferos ela é muito reduzida. Galera, a maioria dos mamíferos tem ovo com pouco vitelo, porque no interior do organismo se desenvolve uma relação entre o embrião e a mãe. Tá? A partir do quê? Da formação da placenta e do cordão umbilical. Então, as trocas entre gases, nutrientes, excretas, elas ocorrem através
de uma estrutura chamada cordão umbilical preso à placenta. Já os répteis e as aves, eles se desenvolvem fora do organismo materno, dentro de uma estrutura que é o ovo com casca. Por isso, a presença de grande quantidade de vitelo, ok? Então, de forma geral, essa é a maneira que a gente tem de trabalhar aí o que a gente tem dos anexos embrionários, tá? E aí depois eu monto para vocês uma outra atividade, eu tenho uma apresentação bem bonita que fala sobre anexos embrionários, e aí eu posso dispor ela na aula de Zoom, onde a gente pode trabalhar esse material com toda a tranquilidade do mundo, tá? E aí a gente pode discutir sobre essas estruturas, parte por parte, assim a gente consegue ter um material mais rico. Mas na aula de Zoom, a gente, além de trabalhar essa aula, a gente também pode trabalhar os exercícios para facilitar a vida de vocês. Beleza, galera? Então a gente se vê aí na nossa próxima aula e aquele beijinho biológico para vocês e até a próxima.